Conseguiu atualizar. Ah, Aê! Dixon! Você ouviu o bullying que seus amigos fizeram aqui com você? O único original de fábrica sou eu. Meu cabelo é meu. Minhas rugas são minhas. O dente é seu. O dente. E o sinal Wi-Fi em Natal é bom, né? Eles estavam brigando com você Meu celular é uma super máquina. Deu tempo de atualizar o celular aí, Luiz? Agora. É? Foi rápido. Foi rápido, é. Pessoal, fizemos a introdução inicial. Brigadaço por vocês estarem aqui. Eu acho que fechando o mês de maio com chave de ouro, com grandes personalidades, que eu e muitos que nos assistem aqui consideram vocês como grandes referências. Referências não só de profissionais da odontologia, mas como pessoas. Eu falo com muita tranquilidade que, às vezes, determinadas pessoas chegam num nível profissional tal que eles não têm respeito, não têm educação, não têm simpatia, não têm empatia. E vocês três são três pessoas fenomenais, super simples, de fino trato, de fácil convivência, de bate-papo. E eu queria muito agradecer aí, em nome da FGM, no meu nome, em nome de toda a empresa, de vocês estarem aqui participando. E é uma grande honra falar em odontologia estética com vocês três aí, grandes feras da odontologia. Obrigado, Bessa. Obrigado. Começar eu, porque depois que o Zé Beto começar a falar, a gente não tem mais vez. E pelo visto, o Bessa também gosta de falar, hein? Eu gosto. Gosta de falar. Eu gosto. Vamos ver se ele vai deixar a gente falar, hein? Eu vou. Mas, ô Bessa, vou tentar ser o mais conciso possível. A gente vai começar a chorar aí, o Zé Beto aqui. A gente tem uma longa história aí por trás dessa construção da SBOE. A gente começou todo esse trabalho numa época em que nem se falava em odontologia estética no Brasil. Era crime quando a gente começou a montar a estrutura da SBOE. Nós fomos absolutamente marginalizados. E eu vou te dizer, essa instituição dura até hoje por força dessa união, dessa dedicação absolutamente voluntária, entendeu? Ninguém ganha nada com isso, pelo contrário, a gente só se aborrece. Tamanha a responsabilidade de tocar esse projeto para frente e revitalizá-lo, que é o que aconteceu nesse último ano de pandemia aí. Nós quase a SBOE fechou suas portas, mas diante de tudo que a gente construiu, diante aí da liderança do meu querido irmão Zé Roberto aí, a SBOE está conseguindo virar, aliás, já conseguiu se revitalizar e passar para a sua nova fase, para a sua nova era, né? Bacana demais. Eu vou combinar com o pessoal que está nos assistindo aqui, por questão de educação que está aqui passando no rostinho de vocês, eu vou cortar, desativar os comentários, e quem quiser fazer pergunta, bota nessa interrogação que eu lanço aqui e vai diretamente para esses craques aí. Eu acho que a gente gostaria de ouvir de vocês um pouquinho sobre a história da SBOE, a origem da SBOE, a questão da odontologia de estética, o que vocês consideram como odontologia estética. Uma questão muito delicada que eu acho que a gente tem que conversar também, Dixon, é sobre a carta de Natal, que você foi aí firme e forte em relação a isso. Eu acho que isso é importante a gente levantar sempre essa bandeira, porque isso aí é uma voz ativa que você teve e beneficiou a classe toda odontológica. Falar um pouquinho de materiais que a gente associa muito, que para fazer odontologia estética eu preciso ter os melhores materiais, eu queria ouvir isso de vocês. E o que vocês têm de perspectiva sobre a estética no Brasil hoje e futuramente. Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Eu quero saber um pouquinho da história da SBOE. Marcelão já falou. E Dixon, vamos lá, o que você tem para agregar aí na história da SBOE, a história toda aí dentro do contexto? Eu tive o privilégio de conhecê-los todos, né, os fundadores, no primeiro evento no Hotel Glória, aí no Rio. E foi, assim, uma simpatia, né, para não dizer um amor à primeira vista, com todos do grupo. Era um grupo muito heterogêneo, mas ao mesmo tempo muito perspicaz. Então, já no primeiro evento,
eu como, digamos assim, um membro associado, eu fiquei maravilhado, né? Então, foi ali que eu conheci aquelas pessoas que a gente não tinha um contato, né? Porque a odontologia estética estava se iniciando no Brasil. Houveram alguns eventos antes desse SBOE, mas eu acredito que o primeiro SBOE, ele pode, assim, estar na história também como um marco oficial em função da instituição, da ligação já com a Federação Internacional de Odontologia Estética. E começou muito forte, um grupo muito bacana, muitas pessoas que foram, assim, eu não conheço ninguém que tenha ido no do Rio, o primeiro evento, que até hoje não tenha tanta saudade e não tenha sido tão significativo, tanto de relacionamento como de integração com o grupo e principalmente de ouvir mestres, porque o grupo que fundou teve a audácia, realmente, no bom sentido, de trazer grandes mestres já no primeiro evento. Então, isso é uma coisa digna de nota e de grande louvor que eu transfiro. Nós tivemos 36 palestrantes no primeiro evento, eram 3 salas paralelas. Eu não me lembro exatamente a quantidade de estrangeiros, mas era mais de 20 estrangeiros, 24 estrangeiros, uma coisa assim. Não sei se Fala o ano, qual foi o ano? Fala o ano, pessoal. 95. 95. E, Marcelo, foi depois que você foi para o exterior, né? Conta um pouquinho aí, você teve esse contato lá, e aí... Fala aí, Zé Beto. Então, sabe que hoje foi um pessoal lá no consultório fazer uma entrevista com a gente, eu estava relembrando essa história, né? Porque há muito tempo atrás, que nem o Marcelo falou, odontologia estética era na verdade, odontologia estética, na época de faculdade nossa, era prótese total, não é? A gente falava de estética em prótese total, basicamente era isso, né? Quando começou-se a utilizar, principalmente os adesivos dentinários, que até então a gente tinha adesão no esmalte, mas não era frequente o uso da adesão na dentina, e, paralelamente a isso, começou ao desenvolvimento de resinas, de composições de melhor descomposição, com opacidades diferentes, com matiz diferentes, né? Fotoativadas, que te davam um tempo de trabalho maior, para que você pudesse estratificar, enfim. E, paralelamente, também desenvolveu-se aquelas cerâmicas aderidas à superfície. Enfim, quando tudo isso aconteceu, a história de nós três aqui, na verdade, elas são diferentes. O contato que nós três tivemos frente a essa nova realidade que começou, isso aí foi final dos anos 80, início dos anos 90, né? Cada um de nós teve um contato inicial com isso, muito diferente, né? E é engraçado que eu estava lembrando isso hoje. Eu sou de Taubaté, né? Eu me formei aqui, sou da primeira turma daqui. E quando eu comecei a aprender a fazer isso, eu aprendi assim num congresso que eu vim em São Paulo em 89, que eu achei aquilo legal, comecei a fazer da minha cabeça. Enfim, a história é comprida. Eu sei que acabou que eu fui parar no consultório do Robert Coachman, que é o pai do Christian Coachman. Do Christian. Caí lá de paraquedas. Eu lembro que tinha um professor meu, chegou lá e falou: o que você está fazendo aqui, Taubaté? Porque o cara que ia lá era um professor da Universidade do Texas, que eu estava me escrevendo com ele, e escrevendo, que eu digo, é carta, tá? Que leva um mês para chegar, e depois só de 2 meses que você tinha resposta. Era o Nasser Baghi. Enfim. Ele é iraniano, né? Eu comecei a andar com uma turma que assim estava muito na minha frente, né, em todos os sentidos. Mas, enfim, eu lembro que numa oportunidade X, foi em 1992, se eu não me engano, eu fui para os Estados Unidos com o Robert e o Paulo Toni. Nossa, aquilo para mim foi uma viagem, assim, foi a primeira viagem internacional que eu tinha feito para fazer curso. Já tinha viajado, já tinha morado lá como intercambista quando era moleque, né? E lá eu conheci o Marcelo. Conheci o Fênix, né? Foi em Phoenix, no Arizona? Não, Phoenix foi no ano seguinte. Isso aí foi em Miami, na verdade. Ah, isso lá naquele resort de golfe, né? Isso, Doral. Aí eu conheci o Marcelo lá nos Estados Unidos. Conheci o Marcelo, conheci o Newton Fall, estava o Limberti lá também. Enfim, tinha alguns brasileiros, o Christian, né? O Christian nem. O pai. O pai dele, o Robert e o Paulo, a gente. Aí o que aconteceu? Não. Oi?
Eu não tinha nascido ainda. Aí o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, o próprio pessoal, o congresso era da AACD, que é a American Academy of Cosmetic Dentistry, que é a academia cosmética, né? Que é uma academia hoje gigante, enfim. Na época ela estava começando, era o 9º evento dela. E aí eles estavam querendo fazer algumas filiais em alguns países. Aí a gente reuniu para fazer um negócio sul-americano. Você lembra disso aí, Marcelo? A gente reuniu no restaurante lá. Eu sei que a gente deu chegou, certo, né? Aí a gente chegou aqui no Brasil, a gente ficou se conhecendo, conversava um pouco. O Robert Coachman, ele inaugurou nessa época um Instituto de São Paulo, que eu conheci lá. O Marcelo frequentou, eu frequentei, o Zé Arbex, nós conhecemos o Zé Arbex lá, o Negrão estava lá. E aí foi começando a crescer isso aí, eu comecei a encontrar mais com o Marcelo lá. Aí um dia o Marcelo me liga e fala assim, olha, eu montei um negócio aqui no Rio e eu queria que você participasse com a gente. Eu vou fazer um congresso e vou inaugurar a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Isso era em 1995, começo de 95. E aí fomos para lá. A gente tinha ido um pouco antes do congresso, né, Marcelo? A gente foi lá, fizemos uma reunião, mas o Marcelo tinha feito tudo sozinho, cara. Ele assumiu o risco, ele teve a ideia, ele fez os convites. Quando estava tudo pronto, ele chamou a gente, né? É até sacanagem de falar que a gente ajudou, porque a gente só ajudou mesmo, porque ele fez tudo sozinho, cara, e assumindo um risco muito grande. Porque, na verdade, o que o Marcelo teve a ideia, e foi o que ele passou para nós naquela primeira reunião, é que a gente fizesse aqui no Brasil um congresso semelhante àquele que aonde nós tínhamos os conhecidos nos Estados Unidos. Marcelo já tinha ido em outros, anteriormente àquele, aonde era um congresso diferente do que era o congresso no Brasil na época. O congresso no Brasil na época, o dentista saiu do consultório e ia dar palestra, do jeito que ele estava. Isso numa época que não usava luva, não usava máscara. Então você ia respingado de sangue, entendeu? Todo babado. Do jeito que você saía, você ia, entendeu? Não tinha. E nos Estados Unidos, o pessoal ia todo mundo de terno, paletó. Não os palestrantes, o pessoal que estava participando. Bacana. Estava tudo arrumado, meu. E o Marcelo teve a ideia de fazer, nós vamos fazer do mesmo jeito. E é verdade, no começo foi todo mundo assim. O segundo evento foi até mais chique do que o primeiro. Porque todo mundo que tinha ido avacalhado deu uma caprichada no segundo, entendeu? Mas, enfim, nesse primeiro evento, na época, eu era professor de uma instituição federal. O monólogo tá bom, hein? O monólogo tá legal. O monólogo. Não, eu vou parar. Eu vou ter que fazer o papel de chato. Algumas vezes eu vou ter que cortar. Mas deixa ele concluir esse raciocínio aí. Deixa ele concluir. Então, Pode ir, Zezinho. A gente tá brincando. 30 minutinhos ele termina. Não, para acabar. Aí o que aconteceu? Aí eu era professor nessa faculdade, eu não podia falar que eu ia para lá. Porque era assim, o pessoal que fazia a odontologia estética nova, ou era picareta, ou era marqueteiro, não tinha outra coisa. A pessoa estava querendo cavar um nicho para aparecer. E não era isso. A proposta nossa, tanto é que veio nesse primeiro evento o professor John Binetti, que era o grande nome da adesão na época, e que foi quem nos deu a segurança para continuar fazendo o que a gente estava fazendo, além do Nasser, que a gente já tinha conhecido anteriormente, né? O Nitsan Bichati é um cara que estava começando, né? Ele ficou na salinha pequena, na salinha do lado, ele nem participou na sala principal. Então, enfim, era uma grade, assim, e assim, de nacional tinha Baratieri, estava o Nilton, Marcelo, enfim, foi uma grade muito completa, muito completa. E a partir dali, a odontologia nacional, não é querer ser pretensioso com relação a isso, mas ela mudou de rumo. Ela passou a ser uma referência que muita gente desceu a lenha durante muito tempo. E não foi pouco tempo. Que a gente que estava lá nos beneficiávamos financeiramente, sendo que era muito pelo contrário. Tudo que a gente fazia com dinheiro nosso. Às vezes que eu ia para o Rio para ir lá conversar com o Marcelo, para fazer reunião, eu ia de carro ou de ônibus. E para o exterior, Beto? Quantas vezes foi para o exterior representando esse? Exatamente. Quando a gente começou depois, que nem o Dixon falou, em 94, que foi o ano de fundação da SBOE, também fundou-se a Federação Internacional de Odontologia Estética. E a gente queria fazer parte. Então, eu e o Marcelo e a federação sempre, ela tinha ela tinha uma reunião, uma assembleia geral,
sempre em fevereiro no Congresso de Chicago. E a gente foi inúmeras vezes para lá. O Dixon foi com a gente também, eu e o Marcelo, a gente foi muitas vezes participar para fazer com que a SBOE fizesse parte da federação. Enfim, que de fato faz. E daí a história continuou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos entrar sobre o tema específico de odontologia estética. O que vocês enxergam como odontologia estética? O que é estética para vocês, Marcelo? O que você considera como estético? Ô Bessa, isso é um tema bem interessante, porque a gente vê um monte de especialista em odontologia estética por aí, nas mídias sociais, e a gente sabe que, como especialidade reconhecida, ainda não existe isso, né? Aliás, no mundo inteiro, eu não sei nem se tem alguma universidade, alguma entidade que dê essa certificação de especialista em odontologia estética. Na verdade, ela nada mais é do que uma filosofia que agrega todas as especialidades com a finalidade de beneficiar o nosso paciente do ponto de vista de saúde e, consequentemente, estética, né? Eu, durante muitos anos, assim, eu fui acompanhando essa evolução e a gente vendo que algumas especialidades da nossa profissão, elas estavam perdendo força e, de repente, com essa coisa do conceito de estética, voltaram a se afirmar e desenvolver, inclusive, novas técnicas para melhorar o resultado final das suas intervenções. Vamos pegar, por exemplo, implantes, né? Os implantes, quando começaram a ser realizados, eles não tinham qualquer preocupação estética, né? Era meramente funcional. Foi no pós-guerra, inclusive, isso, né? Era meramente funcional. Você que é um mestre em implantes. Então, a partir da exigência do público de ter um resultado que fosse funcional, mas também estético, aí sim começou a se desenvolver uma série de recursos para melhorar o resultado final dos nossos trabalhos. E aí, essa evolução ela é muito bacana, né? Ela é muito legal, porque, na verdade, o que a gente vê é uma odontologia integrativa, porque nos primórdios do desenvolvimento das especialidades foi assim, cada um na sua raia, vamos nadando aí, cada um na sua raia. Lá na frente convergiu, houve uma união nas chamadas clínicas integradas, né? Onde nós aplicávamos os conceitos de diferentes especialidades, integrávamos essas especialidades, e o que a gente vê hoje é efetivamente isso. Dificilmente hoje você toca um plano de tratamento sozinho, né? É lógico que tem planos de tratamentos muito mais simplificados, mas, de uma forma geral, a reconstrução oral, ou a reabilitação oral, ela, por ser mais complexa, requer a participação de alguns especialistas. E eu acho isso muito bacana. Então, lá atrás, eu me lembro muito bem, imaginava-se que a odontologia estética era a reabilitação oral, que era a reconstrução da boca como um todo, e como foi o Zé Beto que falou, da dentadura, da prótese total, né? Tinha essa concepção enganosa, né? Mas o que a gente vê hoje, até com as mídias sociais, esclarecendo, fazendo com que as pessoas tenham mais acesso à informação, inclusive tem pacientes que já ligam falando, olha, eu estou precisando disso, eu sei que tem facetas, tem lentes de silicato, né? Tem lentes de feldespato, eu recebo ligação de pacientes assim, já informados. E hoje a gente vê aí um festival de estética que chega a ser até um pouquinho preocupante, no sentido de que, antigamente, para você fazer uma matéria, para você aparecer na mídia, você tinha que ter um certo background, né? Você tinha que ter uma formação, você tinha que ter uma opinião que fosse respeitada diante dos seus pares, né? dos colegas e tal. E com essa coisa da mídia social, que a gente está vendo aí, eu estou falando inclusive da odontologia estética, né? Que virou uma atividade quase que mercantilista para muitos profissionais, não vou citar nomes aqui jamais. A gente conversa muito sobre isso, né, Marcelo? Pois é. Fala muito sobre isso. E aí, o que acontece hoje? A mídia social dá poder para as pessoas criarem uma imagem de odontologia estética que não é aquilo ali, né? O primo aí que fala muito de oclusão, que é um profundo conhecedor de oclusão, e a gente sempre debate um pouco sobre isso, está se fazendo lente de contato. O Dixon. O primo é o Dixon aqui, ó. Dixon Fonseca e Marcelo Fonseca. A gente está vendo muitos trabalhos falharem pela falta de conhecimento ou de cuidado na hora de se aplicar conceitos de oclusão.
né? Isso ele até pode discorrer um pouco sobre isso. Mas me preocupa muito isso, até brincando esses dias, Zé Beto, falei com o Gui Cabral, que ele colocou lá, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Uma coisa assim, eu falei que isso aí é do tio do Homem-Aranha, que falou para ele lá que estava morrendo. Foi. É? Eu E assisti exatamente recentemente. isso. Quer dizer, as pessoas têm o poder de se comunicar via mídia social, tem um poder, tem uma penetração incrível, e se esquecem da responsabilidade de tratar uma pessoa. Quem está do outro lado não é uma gaveta que você está colocando um parafuso. É um ser humano com expectativa, com dor, com ansiedade, por aí vai, por resultado. Então isso me preocupa um pouco, sabe? Me preocupa um pouco, não, me preocupa muito. O tio Ben, ele mesmo. Esse novo estágio da odontologia estética. Eu acho que a gente tem que entrar bastante aí sobre esse assunto, porque vocês três são três caras que têm voz aí em função do passado e do presente de vocês. Acho que a gente tem que tentar aí falar e vamos tentar esclarecer alguns pontos importantes durante esse bate-papo. Mas acho interessante o que você falou, Marcelo. O Christian Coachman passou por aqui e ele falou uma coisa interessante, que você tocou nesse assunto, que todas as especialidades procuram uma estética. A odontologia é estética. Eu, quando eu faço uma reconstrução óssea, eu estou procurando a estética, além da função, obviamente. Então, quem hoje dentro da odontologia não faz estética? Eu acho que isso é um ponto bem importante de trabalhar em equipe. E já que você falou sobre mídia social, e aí eu quero falar com o Dixon sobre a carta de Natal. A importância da carta de Natal, por outro lado, talvez avançou na possibilidade de alguns colegas, como o Marcelo colocou, criarem voz se efetivamente não tem aí as costas de um passado que dão credibilidade ali nessa questão. O que você fala aí um pouco sobre a carta de Natal e sobre o que é a carta de Natal para quem não sabe, que está acompanhando, e qual foi a real função e possibilidades que abriu dentro da odontologia nas mídias sociais, Dixon? Na realidade, com o boom da estética já no final da década de 80, início da década de 90, as coisas migraram de um aspecto funcional, biológico, mas que era feio. Então, a mudança do amálgama para resina, da metalocerâmica para cerâmica pura. Então, a gente teve várias, digamos assim, dimensões de mudança e fez com que o boom da estética ele fosse bastante efetivo. O que aconteceu com a mídia social foi que, vamos imaginar Instagram, principalmente, que teve uma visibilidade muito grande. Parece que o dentista ele acolheu muito bem, porque aquele que gostava de fotografia, então ele começou a utilizar bastante essa plataforma. E aí a gente começou a observar que tinha limitação, né, isso do ponto de vista ético, daquelas clássicas publicações em revistas e até principalmente focado em anúncios, tá certo? Ou seja, em propaganda e marketing, né? Então, o Código de Ética ele contemplava muito bem isso, um aspecto bem limitado e que não se imaginava, quando foi feito o Código de Ética, que a gente ia ter uma plataforma gratuita que você podia, por exemplo, postar casos antes e depois, sem patrocínio. Eu sei que hoje tem posts patrocinados sem problema, mas assim, até então, a plataforma, você não poderia, dentro do Código de Ética antigo, fazer posts antes e depois, porque alguém poderia se sentir prejudicado, que não fotografasse ou que denunciasse você. E tudo isso começou a ter um volume considerável, onde alguns professores, amigos, tá, e grandes profissionais começaram a ser chamados no conselho ou notificados pelo simples fato, por exemplo, se você tem um curso e tinha uma propaganda de um resultado estético, aquilo ali poderia incomodar também, tá? Então, quando foi mais ou menos em 2014, 2015, isso começou a ter uma proporção grande, né? Então, várias pessoas começaram a ser processadas, ou seja, ou pelo menos comunicados para retirar os posts. E assim, particularmente, eu sempre achei que tudo que você pudesse postar de uma maneira, digamos, cientificamente legal ou que fosse agradável aos olhos, você pudesse ter a liberdade de expressão
de mostrar, né? E era isso que a gente precisava. Então, foi a partir daí que, em 2016, a Carta de Natal, que foi uma ideia que surgiu aqui durante o Congresso, a gente destinou uma tarde para que a gente fizesse um simpósio onde tinha um advogado, um publicitário e um professor de marketing, e que ia dar a visão deles do ponto de vista de liberdade de expressão, um jornalista, de, digamos, divulgação de trabalho, ou da odontologia como um todo, de maneira, digamos assim, elegante, de uma maneira que o cliente ou o paciente pudesse se informar, e do ponto de vista também jornalístico e jurídico, né? Então, a partir daí, a gente enumerou algumas finalidades e pleiteou uma, digamos assim, normatização do Conselho para esse item específico com relação à utilização do antes e depois na odontologia de maneira ética. E aí tivemos várias argumentações, desde quando as pessoas começaram a fazer o abaixo-assinado, que a gente fez um documento, começou aqui em novembro de 2016, depois a gente transformou num abaixo-assinado digital, pela facilidade com que as pessoas poderiam conhecer a Carta de Natal, explicando esses argumentos, baseado principalmente em liberdade de expressão e a possibilidade real de você mostrar casos reais, né, com resultados reais. E isso foi tomando volume a ponto de a gente ter 6 mil pessoas, 6 mil colegas que assinaram esse documento. E a gente teve algumas pessoas que foram muito importantes, né? Toda a diretoria apoiou, mas a gente teve algumas pessoas, principalmente o Conselho Regional do Rio de Janeiro, através de Otair e de Altair, que na época era vice-presidente, achava também uma coisa interessante, me disponibilizou assessoria jurídica no momento, e ele mesmo, né, alguns membros do conselho que gostariam de resolver esse problema de uma maneira, digamos assim, ao mesmo tempo ética e com normativas, alguns conselhos começaram a ter muitos problemas porque tinham muitas denúncias. E são denúncias que não necessariamente implicam na qualidade do trabalho, mas exatamente porque o Código de Ética datava da década de 60, por exemplo. Então, não imaginava de jeito nenhum que um dia pudesse fazer isso de maneira tão fácil, né? E eles queriam resolver por um outro problema também. A quantidade de denúncias anônimas era tão grande que eles não tinham fiscais para averiguar tudo isso. E realmente não tem. É difícil você averiguar numa internet todos os antes e depois, não é? E aí a gente teve algumas coisas emblemáticas, ou seja, o próprio Arbex passou a ter algum tipo de problema, porque já estava começando a postar casos antes e depois. Então, assim, na realidade, quase todo mundo da odontologia estética, que fotografava e gostava de mostrar os casos, em algum momento teve um chamamento, né? Algumas pessoas retiravam, porque realmente não tinha como argumentar, porque não tinha uma normatização, né? E a gente, particularmente, eu não removi, né? Então, eu sofri um processo ético do ponto de vista de antes, e a gente trabalhou todo esse processo para que não só o meu fosse case, mas que todas as pessoas que eventualmente achassem que era válido fazer essa normatização, a gente lutar por isso, né? Então, de 2016... E hoje como é que está? E hoje como é que está a Carta de Natal dentro do contexto? Foi efetiva, desde 2019 o Conselho acolheu, tá certo? E saiu a normatização em janeiro de 2019, durante o Congresso do CIOSP, né? E não saiu só isso, saiu outros pleitos de outras áreas, onde a harmonização também entrou, mas era outra normatização. Então, assim, eu considero que a Carta de Natal, através da SBOE, teve o seu sucesso. É claro que você tem prós e contras, ou seja, você tem que ter digamos assim, a normatização de que é possível fazer isso, até porque o Brasil era o único país do mundo que não se podia botar, por exemplo, o antes e depois no Instagram, por exemplo. Verdade, uma coisa verdade. A preço, uma coisa é você colocar verdade, coisa mais, digamos,
patrocinadas, mas como era em algumas situações, inclusive o Instagram pessoal e fechado da pessoa, eu tive colegas que foram chamados por um Instagram que era dele, pessoal, e era fechado, ou seja, a pessoa solicitava abrir, entrava, via o caso, printava e mandava para o conselho. Ou seja, isso não era interessante em nenhuma profissão, ou seja, na realidade a gente precisava de uma normatização. Então a gente conseguiu esse pleito, eu acho que foi um mérito muito grande. Acho bacana demais. E hoje a gente não tem o problema com relação, assim, claro, tem toda a normatização, tem todas as características que o Conselho Federal de Odontologia ele nominou. Então, existe realmente um regulamento, mas foi todo atualizado para a mídia social. O Bruno está falando aqui, ó. O Bruno foi meu aluno, mas hoje ainda só se pode postar antes e depois para pessoa física e pessoa jurídica não pode postar. Procede isso? Eu não tenho esse conhecimento, tá certo? Mas tudo é questão de interpretação. Ó, José Beto saiu, ó. Deixa eu ver o que aconteceu com o José Beto, internet. Às vezes, o post de pessoa jurídica é patrocinado. Então, precisa ter muito cuidado com relação a isso, tá certo? Ó, vamos ver onde está o José Beto, pessoal. Ó, a sinal dele. Enquanto você procura o José Beto aí, ô Bessa, diga-se de passagem aqui, eu testemunhei o Dixon bater de frente com grandes figurões da odontologia nessa luta para fazer vingar a carta de Natal, né? Ele está rindo aí, mas é verdade. Eu testemunhei e ele foi com esse fim e propósito para fazer valer essa carta de Natal que beneficia todos os dentistas do Brasil. Lógico, né? lógico. E hoje nós temos aí um diferencial em relação a outras áreas médicas, é porque essa carta de Natal que o Dixon idealizou e acabou brigando, mas brigando feio. Eu vi discussão de dar porrada na mesa e, porra, eu falei, puta merda, vai ser preso aqui agora. É interessante a gente ver, né? Como Foi que muito trabalha. É legal as pessoas a gente ver. Também, porque assim, todo presidente do conselho, claro que tinha um ou outro que realmente era contra totalmente a carta de Natal, e a gente pegou um momento político dos conselhos muito interessante, que foi exatamente a mudança, não só do Conselho Federal, mas de vários conselhos regionais. Então, algumas plataformas, digamos assim, de atuações dos futuros candidatos a presidente de conselho, era tipo assim, a adoção da carta de Natal. Então, isso era um privilégio muito grande para a SBOE, porque foi um momento, né, que a gente sofreu bastante, porque foram 3 anos de luta, né? Eu cheguei aí para São Paulo para apresentar a carta de Natal, cheguei aí para Salvador. Eu lembro disso. Cheguei aí para o Maranhão, fui para o próprio Rio de Janeiro, que organizou um debate maravilhoso. Eu lembro. A peça fundamental foi esse debate no próprio Conselho. Então, na realidade, ninguém queria a briga, né? A gente fala assim que a gente brigou, mas a gente brigou em prol das pessoas entenderem o que é que a odontologia estética ou a odontologia, de uma maneira geral, pode fazer pelos nossos pacientes. Beleza. Dixon, deixa eu dar um andamento aqui, quero fazer algumas perguntas interessantes para vocês aqui. Primeiro que eu escuto muito que dentista para fazer odontologia de alta performance, eu nunca entendi o que é dentista de odontologia de alta performance. Eu entendo que todo mundo faz uma odontologia de alta performance. Mas esse mesmo colega que fala que faz alta performance, na cabeça dele, ele acha que tem que investir rios de dinheiro, equipamentos, em isso, aquilo e tudo mais. E isso assusta um pouco. Eu acho que vocês 3 aí são renomadas pessoas, renomados colegas, renomados profissionais e que já galgaram um certo ponto dentro da profissão, que muitas vezes quem está assistindo pode achar que, opa, só funciona com o aparelho tal, só funciona com o aparelho tal. Então, eu queria perguntar para vocês, e eu sei da responsabilidade das vozes de vocês em relação a isso, se efetivamente a gente precisa ter equipamentos caríssimos. Eu sei que eu me incluo nisso, nós 4 gostamos de investir na carreira sim, mas não necessariamente precisa ter para a gente fazer uma odontologia de alto padrão. Pessoal, eu queria ouvir de vocês. Posso falar? Por favor. Eu acho que não, Se a gente falar, ô Zé, se a gente falar que não, você vai falar do mesmo jeito? Mas eu vou cortando dessa vez. Não, senão fica um monólogo aí. Mas é rápida.
Ficou monólogo com o Dixon, a produção, ó, passa. Eu vou ter que cortar o José Alberto aqui, senão a produção fica em cima de mim. Fala aí. Não, é simples. Eu acho que não. A odontologia, o sucesso dos trabalhos que os dentistas executam é muito mais profissional dependente do que equipamento dependente, do que material dependente. Evidente que um bom material, um bom equipamento, alguns acessórios, eles vão te ajudar e podem facilitar. Mas o sucesso não depende do material mais caro, não depende do equipamento mais caro, depende do profissional. É isso que eu acho. Isso é importante a gente falar. Marcelão. Ô Zé, sabe o que fazer? Você que é o homem da resina, tinha que voltar a ensinar na faculdade, fazer restauração de Adaptic. Entendeu? A Adaptic era moleza, né? Essa é. A Adaptic era moleza, era uma resina de uma cor, né? De um material só. E assim, você fez, ficou bom. Ficou ruim, ficou bom também, porque não tinha outra coisa para fazer, né? Só tinha aquele lá. Esses dias chegou um Adaptic que eu fiz. Nossa, olha, logo que eu me formei, uma paciente que passou por outros profissionais e ela voltou para fazer um trabalho nela, tinha uma restauração que eu fiz com Adaptic, forramento pundical, estava 36 anos na boca da paciente. Não estava bonita, lógico que não, mas 36 anos na boca da paciente. Não é sucesso? É óbvio que é sucesso. É sucesso. Né? É sucesso. Isso que é importante falar. Fala, Marcelo, quero ver que você é um grande entusiasta. O meu TBT amanhã vai ser um caso de faceta que eu fiz há quase 30 anos. Está lá na boca, o paciente esteve lá hoje. E vou, inclusive, discorrer como que foi feito, como foi cimentado e tal. Fala-se muito hoje em resina termomodificada. Eu já termomodificava minhas resinas naquela época em cima do meu condicionador hidrocoloide. Né? Então, mesmo porque, né, Marcelo, não tinha um cimento assim, não era fácil achar um cimento. Não tinha. Não tinha era mais fácil aquecer a resina. Exatamente. E aprendemos com Pascal. Sabe como é que Pascal aquecia a resina? No bolso da camisa. Você lembra disso? Sério? Coloca no bolso, dá 36 graus, quer dizer, precisava de 60, e aí fica na metade, né? Deixa eu só complementar uma coisa. Zé falou brilhantemente, Marcelo também, com relação a tudo na profissão. Ele é profissional dependente, com certeza, o resultado. Mas uma coisa que a gente precisa fazer uma diferença muito grande é sobre educação, formação e informação. A gente tem hoje muita informação. Informação no sinal, tá certo? Falhou um pouquinho a voz, Agora, falhou um pouquinho a voz. Volta só um pouquinho, Dixon, que falhou um pouco a tua voz. Ok. Tem que distinguir 3 palavras que eu gosto muito, que é educação, formação e informação. Informação está em tudo hoje, a informação. E existe uma pseudo-possibilidade de você achar que o dentista, ele se informou, ele já está formado. E não é. Precisa uma formação acadêmica, real, para você também ter resultados melhores e reais. A outra coisa é, se você tiver a oportunidade de se educar, odontologicamente falando, seria a melhor opção. Então, assim, precisa ter muito cuidado o que é que você vê como informação, o que é formação de alicerce mesmo, formação profissional, e todo esse contexto que você falou, quando você introduziu, disse, poxa, vocês são profissionais e vocês são também pessoas humanas, né? Então, assim, a partir do momento que a gente migra o chip da cabeça para você dizer que a gente cuida de pessoas, eu acho que esse é o grande diferencial do profissional. Não é só material, não é equipamento, mas o modo como você tenta explicar ou planejar um determinado caso. Bacana, isso é importante de falar. Só uma coisa também, viu, Dessa? É o seguinte, eu acho o seguinte, no Brasil, a gente tem a felicidade de ter bons materiais em várias faixas de preço e que se torna acessível a todo mundo. Então, a verdade é que nós temos... Muito bem colocado. Muito bem colocado. Temos à nossa disposição os materiais que nós precisamos, né? Não é querer puxar o saco nem nada, mas nós estamos falando aqui pela FGM, que é uma empresa nacional, uma empresa que tem materiais fantásticos, de custo acessível, né? E que facilita muito. Não é para puxar o saco, não, isso é verdade, né?
A FGM sempre foi parceira da SBOE, mas é verdade, é um orgulho para todos nós brasileiros termos Ter uma empresa, né, que uma tenha empresa essa nacional com tanta preocupação, repercussão. exatamente, entendeu? Que se preocupe com isso e que tenha a possibilidade de criar esse acesso para que o maior número possível de dentistas possam trabalhar com materiais de qualidade, né? Isso é muito importante que você está colocando, e esse é o cuidado que a FGM tem, né? E o conhecimento também, né? O ensino continuado, eu sempre falo, eu acho que a riqueza maior do profissional é o conhecimento dele, e o conhecimento está aí, assistindo lives, assistindo curso online, curso presencial, seja o que for, não tem essa discussão, tudo é aprendizado. E se eu tenho como alcançar esse aprendizado, eu vou tentar botar isso em prática no meu dia a dia. Eu acho que isso é o mais importante. Marcelo, tá chovendo aí, Marcelo? Aqui no Rio a gente mora perto, cara. Tá conexão aí, como é que tá? Eu moro no morro, né? Fala aí, Marcelo. O que eu percebo é o seguinte, tudo hoje, o mundo está vivendo uma era descartável e de tudo muito rápido, né? A internet cada vez mais rápida, os cursos cada vez mais rápidos, curso de imersão de 2 dias. Puta, o cara sai de lá pronto para fazer grandes cirurgias, mas não sei o que e tal. Então, me preocupa um pouco também essa questão do tudo muito rápido, de resultado rápido. E assim, nós somos de uma geração em que a gente levou muito tempo para se formar. Muito tempo, né? É muito estudo, muita prática, muita dedicação. E eu vejo que hoje, assim, o cara faz um curso fim de semana, rei das facetas laminadas, rei das lentes de contato. Não é assim. Então, por isso que eu estava me referindo, parece que eu sou muito repetitivo, mas me preocupo muito com essa questão. Mas é importante isso. É muito importante você falar isso. Você sabe por quê, Bessa? Isso pode ser um tiro no pé da gente, de nós dentistas. Porque a hora que a propaganda negativa tomar um volume tamanho que sobreponha a propaganda positiva, nós estamos ferrados. Entendeu? O trabalho que a gente vai ter para poder reverter esse jogo é muito maior. Né? Então, a gente tem que agora, nesse momento, a gente tem que começar a tentar frear um pouco essa loucura que está vendo aí, né? É guerra de preço. Eu toda hora recebo paciente perguntando quanto é que eu cobro uma lente. Porra, mas eu não vendo lente tipo Lógico. Né? Perfeito. Perfeita colocação. E às vezes eles ficam com raiva, né? Ah, porque eu já tenho. Esses dias um paciente de Portugal, eu preciso de 3 implantes, mas aqui eu falei, meu amigo, isso é diagnóstico seu. Seu, mesmo, né? Então, assim, você está falando, não vou dar preço para você. Né? Ah, é porque eu estou indo de Portugal para poder fazer isso. Aí ficou puto da vida comigo, falando, já tem o orçamento. Eu falei, beleza, então vai em frente. É isso aí, eu acho isso importante. Eu acho então, muito importante essa colocação. Esse é um debate um tanto quanto parece que é inócuo, né? Não surte efeito, a gente fala, e os caras continuam fazendo merda por aí. Mas é uma coisa que a gente não pode parar de falar. Sabe? E assim, a gente tem que defender as pessoas responsáveis, os colegas responsáveis, os colegas que estão aí praticando uma odontologia de qualidade, lutando para ensinar, lutando para formar outros colegas. Não podem se cansar dessa luta, não. Porque o picareta, ele é incansável. O picareta é incansável. Sem falar de algumas fotos que são pegas nos nossos respectivos Instagrams e publicados com a autoria de outro, né, Marcelo? Inclusive, você já teve alguns problemas desse aí que a gente já conversou sobre isso, né? É complicado. Vamos falar um pouco de um tema, acho que importante. Quem milita com odontologia estética é a questão do perfil de paciente que procura a odontologia estética. A gente sabe que cada vez mais os pacientes são exigentes. Eu vou colocar uma restauração classe 1 lá no dente posterior. O paciente quer estética. Então, eu acho que acabou esse conceito. Mas aquele paciente que procura ali a odontologia cosmética, ele tem maior preocupação e talvez um pouco mais de exigência. Como que esse perfil de paciente, como ele lidar com esse paciente no dia a dia de vocês? Fala, primo. Olha, eu gosto Dá muito... espaço para todo mundo, hein, primo? Eu gosto muito da possibilidade de você fazer tratamentos reais. Tratamentos que realmente tenham necessidade de ser feitos. A partir do momento que você tem tratamentos reais, que o paciente precisa executar o tratamento, você fica muito mais tranquilo, porque eu me lembro bem dos professores de próteses totais que eu tive, nenhum criava expectativa para retenção de prótese inferior.
e às vezes a gente fazendo tudo quando montava o figurino, você às vezes tinha um pouco mais de estabilidade e o paciente adorava. Hoje, o que é que está acontecendo? Você aumenta a expectativa do paciente, porque você se comunica ou você faz uma consulta dizendo que você trabalha com melhor material, trabalha com melhor proteto, que não vai doer, que vai ser rápido. E, cara, essa não é a realidade. A reabilitação, que é a área que eu milito, eu preciso salvar dentes. Eu preciso muitas vezes retratar um canal, eu preciso blindar aquele dente, eu preciso passar um tempo de provisório, eu preciso fazer um condicionamento de tecido, e tudo isso leva tempo. A vida não se restringe a 6 lentes, a 8 lentes, a 10 lentes, a 12 lentes e dizer que está fazendo reabilitação oral. Não é assim. Então, para mim, uma consulta inicial muito, muito, muito perspicaz, muito precisa, você elimina muito dos problemas de expectativa do paciente. Uma coisa é queixa principal, outra coisa é perguntar ao paciente o que é que você quer com o seu tratamento. Isso é fundamental, fundamental. Já estou passando a palavra. E será que isso é possível? Tem essa questão. Nem tudo que o paciente quer é possível, né? Eu acho assim, a gente precisa ter, né, o que é experiência sua, o que é que você pode mostrar de casos que eventualmente, com radiografias, com coisas que você já fez, os resultados que são obtidos com aquilo ali, e você parar com essa loucura de criar grandes expectativas, tá? A gente passa por uma situação muito interessante na odontologia, que é a previsibilidade. Quem fala muito nisso é MEC, que é Marcelo Calamita. A possibilidade de você mostrar um tratamento antes de fato, fazê-lo com uma maquete na boca, isso não tem preço, cara. Você imagine quantos trabalhos que eu fiz de reabilitação mostrando o enceramento no modelo. Hoje eu tenho condições de transformar aquilo ali numa maquete e o paciente até passar 24 horas com o trabalho. Então, quanto mais você fecha o cerco para dizer que o que eu posso oferecer é isso, eu acho que é um preventivo de problemas. Sim. Eu acho que tanto Marcelo, eu e Zé Beto, a gente já andou um tempo na profissão que determinadas situações, como o Marcelo estava dizendo agora, uma pessoa que já está começando com muita barganha, não é um bom começo para o tratamento. A gente precisa entender que em cada cidade a gente tem milhares de dentistas e que a gente precisa agradecer a quem nos chega porque nós fomos primeiro escolhidos para fazer uma consulta. Então essa consulta ela precisa ser muito sincera. Tudo que menos interessa é tudo que está se fazendo, como se fosse aula de venda da primeira consulta. Não é isso. A formação profissional, ela precisa ser primorosa. A ética é uma ética você com sua consciência, né? Você com os outros. Então, o doutor Fernando de Carvalho diz uma coisa muito engraçada. Faz de conta que tem 1000 câmeras lhe filmando. Faça sempre o seu melhor para o paciente. Perfeito, perfeito. Beto, fala aí. O que você pensa e como que é lidar com um paciente com autoexigência que te procura por uma odontologia cosmética? Como que é a sua relação quando um paciente que é um paciente que já vem com um diagnóstico, ele mesmo já vem com um plano de tratamento, que muitas vezes, como o Marcelo falou, pacientes tipo complicados nessa relação profissional-paciente? Então, veja bem, né, Bessa? Eu compartilho exatamente o que você falou. E o meu comportamento frente a essa situação é muito semelhante ao do Dixon. E ela se torna cada vez mais verdadeira, quanto mais o tempo vai passando, né? A gente sabe, porque lá atrás, quando você ainda não tinha muita experiência, tinha vontade, você queria fazer, nem era muitas vezes pelo valor, sabe? Você queria fazer um caso legal, você queria fazer um caso grande, então você até cedia um pouco a certas demandas do paciente, sabe? Hoje, na medida que o tempo vai passando, aqueles erros que a gente vai acumulando, que a gente consegue corrigir eventualmente ao longo do tempo da nossa vida profissional, a gente sabe o que é possível e o que não é possível. Então o paciente chega, ele vem falando tudo aquilo ali, olha, não, porque eu quero isso, ou o cara já vem, né, com 2 orçamentos prontos. E hoje em dia, o orçamento ele já vem com o DSB feito, com a foto com o DSB em cima. Cara, tem hora que eu olho e falo, isso aqui não é possível de ser feito nessa boca.
Se eu tentar fazer isso, eu não vou frustrar só ele, vou frustrar a mim também, e ele vai sair muito insatisfeito. Se eu vou ficar feliz agora porque ele aprovou o tratamento, porque ele vai fazer o tratamento comigo, eu vou ficar 3 vezes mais infeliz depois, quando aquilo ali não der certo e ele sair chateado. Então, é aquela coisa que às vezes é preferível você perder aquele caso eventualmente, mas pelo menos, quando você fizer, você vai fazer alguma coisa que está totalmente de acordo com a sua consciência e com a sua habilidade, com a sua capacidade, né? Que é outro fato também, não é verdade? Eu vejo muito, ô Marcelo, você comentar sobre isso aí. Como é que é essa relação sua com os seus pacientes dentro da odontologia estética que você faz muito bem? Ô, Bessa, tem uma coisa muito louca, né, do ser humano, tá ouvindo vocês falarem aí. É lógico que a gente trabalha sempre com a maior honestidade, sinceridade possível nas colocações de plano de tratamento e tal, mas eu tenho um pressentimento, uma desconfiança de que o ser humano, a sua grande maioria, né, gosta de ser enganado, né? Ele gosta de ir para aquele cara que ele está sentindo, ele está vendo que é uma clara demonstração de que está prometendo que não consegue entregar, e ele vai. Mas eu acho muito interessante porque quando as pessoas observam a gente, já tem vários anos de formado, já é renomado, isso e aquilo, não tem problema. Tem muito problema. Muito problema. Porque eu percebo também que quanto mais nome você tem, porque você tem aqueles pacientes que eles não vão atrás de você só pelo seu trabalho. Eles querem seu sangue juntos. São os vampiros energéticos. E essa relação, é verdade, é ou não é? Verdade, é ou não é? verdade. Eles querem sugar você para ver se eles se abastecem, se eles conseguem preencher algum vazio dentro deles ali. O Pitangui tinha uma pessoa que fazia uma triagem para ele, que era a filha dele, se não me engano, que ela dizia para ele, olha, essa você opera, essa você não opera. Por quê? Porque nunca vai estar bom para aquele paciente ali. E nunca vai estar bom mesmo. Você pode fazer o melhor trabalho. E essas pessoas, elas não podem tirar a nossa motivação. Eu tive muito problema comigo mesmo no passado e eu me senti uma porcaria de profissional porque uma pessoa dessa vinha e como é que se diz? Ela queria desmerecer todo o trabalho que eu fiz, mas depois quando você percebe que isso é um problema da própria pessoa... E se você não tem uma cabeça boa também, né? Eu acho isso importante. Você enlouquece. Lógico. Pô, mas se eu faço, eu sei que tá bom, por que para a pessoa não tá bom? Então essa relação, você está falando de relação com o paciente, né? É uma relação em que a gente tem que estar muito alerta, a gente tem que estar muito ligado desde o início. Desde o início. Paciente, como eu falei para você, já vem com um plano de tratamento pronto. Ele está ali para te ouvir, ele não está ali para dizer o que ele precisa. Ele quer saber, ele precisa saber o que você tem planejado, o que você planejaria para ele ter o tratamento. Né? Então, quando você começa a identificar esses sinais do paciente problema, aquele que não vai estar nunca feliz, você vai terminar uma reputação maravilhosa, mas ele vai falar assim, mas podia ter ficado um pouquinho mais redondinho aqui. Aí você vai lá, arredonda, acho que estava bom do outro jeito. Eu tive um caso, que quase me enlouqueceu, de uma paciente, que era uma reabilitação relativamente simples, era a substituição de umas coroas dela, 10 coroas superiores, e nós fizemos 8 sets de provisório. 8. Eita. Você sabe o que ela fazia? Ela ia para casa, pegava a lixa de unha e tentava esculpir os dentes do jeito dela. Ou seja, na 8ª, na 4ª eu já passei com um assistente. Na 8ª eu chamei o marido dela e falei assim, leva sua mulher daqui, pelo amor de Deus. Porque não vai dar certo esse negócio. Então, demorou para eu identificar, fui até o 8º, né? Ou eu parava aquilo ali, ou ia até o 20º e não ia ficar nunca bom. E normalmente são pacientes mais difíceis de pagar, viu? E por curiosidade, ele levou a mulher ou levou? Como que concluiu essa história aí? Não, eu ia trancar a porta para ela, não ia deixar ela entrar. Mas é complicado mesmo, né? Essa relação interpessoal ali, e ainda mais quando tem a questão de ir pagando, né? Ou quando você está numa relação que a pessoa está investindo, né? Não falo pagar porque você vai estar dando algo em troca, né? Que é um investimento do sorriso, da saúde oral do paciente. E aí, muitas vezes, se confunde essa questão aí. Acho que é importante vocês debaterem e falarem muito bem sobre isso. Pessoal, a gente está quase acabando.
Eu queria só fazer uma pergunta, bate-papo bom, né? Boa hora, né? Eu falo, é muito bom, né? Tô me sentindo o Jô Soares, que o convidado falar. Já! Pô, tô me sentindo o Jô Soares. Mas acho que um ponto importante, eu queria que vocês falassem como vocês enxergam a odontologia estética. Eu não vou falar daqui a 5 anos, não, porque a odontologia, de uma forma geral, ela é muito dinâmica, ela é muito acelerada, né? Uma verdade hoje é uma mentira amanhã. Um conceito estético hoje não é um conceito estético amanhã. Um equipamento hoje não é um equipamento amanhã. Vamos falar daqui a 1, 2 anos, como que vocês enxergam a odontologia estética de uma maneira geral. E muito obrigado, vocês três. Vocês três são grandes professores, grandes amigos, grandes pessoas, humildade sempre aí. E eu sou fãzaço e grande amigo de vocês. Muito obrigado. Quem fala? Eu acho que eu vou falar porque eu migrei do iPad para o meu celular e eu estava programado para muita bateria no iPad. Meu celular está só baixando aqui. Ih, agora a bateria dele está 100%. Ferrou, pessoal. Mas a live vai cortar. Não, a live vai Dixon cortar. fala, depois eu falo, aí o Marcelo encerra. Tá bom. Beleza. Já vou agradecendo também, vai que cai, tá? Mas eu acho assim, eu acho que a gente está muito próximo de ter o mimetismo do ponto de vista de forma, do ponto de vista de contorno, de comportamento óptico e com relação a selamento. Eu acho que coisas técnicas, de uma maneira geral, a gente evoluiu muito. Eu acho que os próximos capítulos, não só da odontologia estética, mas da odontologia do modo geral, é você fazer com que o cliente, o paciente, ele se sinta menos desconfortável. Então, a experiência que você teve aí, semana passada, entrevistando a professora Ana Cecília Aranha, é uma mudança de paradigma muito grande, né? E a Marina Bello também. E a Marina Bello. E com relação principalmente a esses lasers novos de alta potência, é de fato uma mudança de paradigma. Então, eu acho que a odontologia estética ela vai ter que caminhar para conforto para paciente. Muitas vezes você tem o sacrifício de fazer mais jogos de provisório, você fazer mais mock-ups. Os pacientes são exigentes, eu entendo disso, mas eu acho que a gente precisa a odontologia ela precisa caminhar numa evolução de menos anestesia, mais conforto, mais celeridade, trabalhar com uma coisa que realmente a biologia dos tecidos trabalhe favoravelmente aos resultados. Eu acho que a odontologia estética vai nessa linha. Concordo plenamente, por isso que eu defendo e gosto tanto e sou um grande entusiasta da utilização de cirurgias guiadas dentro da implantodontia. Eu tenho um slogan que eu uso muito, que é cirurgia guiada Arx, que é o produto da FGM, a cirurgia guiada Arx, ela é vida. Eu sempre falo, CGA é vida, porque vai ao encontro do que você está falando, Dixon, de conforto, a questão, sobretudo, de a sensação, a experiência vivida para o seu paciente dentro do seu consultório. Eu acho que dar uma experiência diferenciada dentro do consultório, eu acho que é o grande diferencial que a gente deve sempre buscar. Obrigado, Dixon. José Beto, conclui aí. 2 anos, como que vai ser a odontologia estética aí? Então, você sabe que o Dixon estava falando, eu vejo assim, né? A odontologia não cansa de me surpreender, não cansa. Né? Cada hora vem uma coisa nova, a hora que você pensa que não tem mais muita coisa legal, às vezes uma coisa que já veio no passado, ele falou do laser de alta potência, o laser ele apareceu lá atrás, ele é um monte de gente que comprou, não sabia o que fazer com o troço, agora ele veio de novo com uma outra visão, ele veio com uma série de novas possibilidades. Então o dentista só vai ser bom quando tiver o laser? Não, não é isso. Não é isso. Mas isso Perfeito. pode ser um alvo para que ele queira atingir daqui a um determinado tempo. Então, eu vou juntar um pouquinho daquela pergunta que você fez. Tem que ter o melhor equipamento? Não. Você tem que fazer um tratamento honesto, sincero, dentro das suas habilidades e procurar, sempre que possível, elevar as suas habilidades. Né? Sempre estar
puxando a barra um pouquinho para cima, né? E outra coisa que eu acho muito importante, dentro de uma área que eu gosto muito de falar, que eu acho que é fundamental na odontologia, e daqui para frente será cada vez mais, é precisão. Precisão naquilo que você faz. Todos os procedimentos que a gente faz, eles têm que ser os mais precisos possíveis, e isso não vai parar. Isso aí vai ser cada vez mais preciso. E, evidentemente, para que nós possamos ser precisos, a gente precisa de um instrumento de magnificação que tenha um nível de qualidade compatível com aquilo que você trabalha. Então, é isso que eu penso para a odontologia daqui a 2 anos. Mas com a certeza de que a odontologia sempre, mas sempre, vai ser essa profissão apaixonante. E sucesso aí nessa jornada, na presidência da SBOE aí, que eu tenho certeza que é um grande desafio. Então, só falar uma coisinha também nisso, que nem o Marcelo falou, a gente entrou num movimento novo agora, né? E eu queria aproveitar e agradecer uma das pessoas que tornou esse movimento possível, né? Então, nós 3 aqui, que é o Christian Coachman, que era o presidente da SBOE e que também veio com essa ideia de assim, não, porque a gente falou, né? Eu era um que tinha pensado assim, não, acho que não tem mais como ir, e o Christian veio com uma ideia muito bacana, aceita por todos e realmente fez um trabalho muito legal, além, ele falou de nós aqui, né? Mas ele também é uma figura que teve uma participação muito intensa, né? nessa renovação da SBOE. E ele passou aqui no Bessa Convida, falando muito bem aí, e falando sempre, elevando a odontologia estética e representando muito bem a SBOE. Marcelão, meu lindo, você é o cara mais lindo da odontologia, é o galã da odontologia. Eu tenho um grande amigo meu, eu vou falar aqui, ó, acho que não podia falar, acho que posso. Um grande amigo meu, o Egmont, que você também conhece, Egmont Chagas, que é lá de Franca, e aí ele fala, nossa, como que tá o lindão da odontologia aí no Rio de Janeiro? Marcelo Fonseca. Brincadeiras à parte. Eu iria um pouquinho além dos 2 anos que você falou, fazendo aqui uma retrospectiva rápida. Nós tivemos aí nós pegamos a época em que ter telefone no Brasil era uma riqueza, né? Eu cheguei a ter linhas de telefone, 5, 6 linhas de telefone, tinha os negociadores de linhas de telefone que ganhavam dinheiro com isso. Como investimento, né? Depois veio o celular, aquele tijolo que a gente carregava, pesava 1 quilo, custava, sei lá, $10 mil uma linha de celular. Então a tecnologia foi se popularizando e à medida que a tecnologia foi se popularizando, a vida das pessoas foi ficando um pouco mais fácil, né? Então hoje o celular é um instrumento que a gente utiliza para se comunicar, para guardar dados, para fazer pagamentos e por aí vai, né? A gente perde o celular, a gente fica louco só de pensar que vai perder o celular. E eu percebo que a odontologia, ela de um tempo para cá, nós somos de uma época também em que nós compramos muita tecnologia que não servia para nada, né? Era mais para... Você comprava, mostrava para os pacientes, botava no canto do consultório e não usava para mais porcaria nenhuma. Mas eu percebo que hoje existe o desenvolvimento de uma série de equipamentos, de uma série de softwares e tal, que vem facilitar a vida do profissional, né? Você tem aí os scanners. Não vai demorar muito para que o scanner fique num preço acessível para a maioria dos dentistas, a grande maioria dos dentistas, e cada vez menos vai se moldar. Na comunicação com o paciente, a mesma coisa, né? Nos planejamentos, e por aí vai. Eu demorei um pouquinho para me render em relação à questão da odontologia digital, mas a gente chega à conclusão que não tem jeito. Você é um grande amante da odontologia digital e não tem caminho de volta. E é aquela história, Bessa. Quem não embarcar nesse bonde vai perder a viagem. E vai mesmo. Entendeu? Porque ainda tem muita gente com o discurso, é caro. Sim, realmente determinadas tecnologias ainda são pouco acessíveis à maioria dos dentistas. Mas isso vai mudando com o tempo. Vamos dar outro exemplo aqui. Televisão digital. Você compra televisão de 75 polegadas hoje por R$4 mil para pagar 24 parcelas de R$200. Entendeu? Então, à medida que a tecnologia vai se tornando mais acessível, vai facilitando muito, 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 muito a execução com precisão, que o Zé Beto falou aqui agora, da nossa odontologia. Então, eu quero crer que não vai demorar muito para que essa tecnologia seja acessível à maioria dos colegas e que, basicamente, todos possam se beneficiar e tornar
a vida mais fácil. Só para fazer um adendo aqui também ao que o primo falou, eu comprei o laser, você também recentemente, e posso te dizer, hoje eu acordo de manhã com vontade de ir trabalhar. Né? A gente falou sobre isso hoje, com vontade de trabalhar. Não é para ficar removendo lente, não. É tamanha a variabilidade de aplicações que a gente tem com o laser, e isso trouxe um gás para a gente. Quer dizer, para mim, especialmente, trouxe um gás muito grande. Né? Como o primo falou um tempo atrás, é uma mudança de paradigma dentro da odontologia. Ah, é caro. Ainda é caro, mas vai barateando. Mas eu acho isso relativo, porque eu vejo muitas pessoas investindo em outras coisas onde, de fato, ela tem que investir, que é o seu ganha-pão, é onde você vai ter a oportunidade de dar um conforto para a sua família, dar um conforto para o seu dia a dia, não quer investir que é dentro do seu consultório. Eu acho que a questão eu não uso a palavra em consultório gastar. Tudo que eu compro dentro do consultório, eu uso a palavra investir. Essa é a palavra. Eu gosto de tecnologia. Sim, eu faço um investimento dentro da minha carreira, dentro da minha profissão. Eu acho que esse é o ponto que a gente sempre tem que falar quando fala, isso aí é uma odontologia muito cara. É relativo essa questão de ser caro ou não, né, Marcelo? Esse é um ponto importante também que a gente tem que falar. Concordo. E o que é mais interessante, você usou o termo investimento. Por exemplo, determinados equipamentos, eles se pagam. Óbvio. Porque a partir do momento em que você começa a fazer procedimentos que antes você não fazia, né? Ele automaticamente gera uma receita que você não tinha antes. Então é mudar um pouco a visão. Né? Lógico. A visão de que, eu vou tirar o dinheiro do bolso para comprar o equipamento. Não, você vai investir no equipamento que vai trazer recursos de volta. Né? Então eu acho que a partir do momento em que a tecnologia se desenvolve, se torna mais acessível e a mudança de perspectiva por parte do profissional acontece, eu acho que a nossa vida vai ficar mais fácil. Senhores, gostaram? Curtiram? Ótimo. Super. Foi bom para vocês? Excelente. Foi tudo bem? Ó, temos aí algumas pessoas que estão nos assistindo e 2 aqui, ó, do nosso lado. Marcelo, quando você vai me chamar para almoçar, cara? Tô esperando aí, hein, cara? Tô esperando, hein? Tá gravado, cara. Eu vou deixar gravado. Essa história de lindo, eu sabia que tinha alguma coisa. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Uma honra tê-los aqui. Bate-papo super descontraído. Não poderia ser diferente. Mas, ao mesmo tempo que descontraído, com um fundo ali, que a gente sempre tem que ter um posicionamento, que a gente conversa bastante, né, Marcelo? De posicionamento Verdade. que vocês têm que ter. E eu acho que vocês foram muito precisos no que vocês pensam, no que a carreira de vocês fizeram aí, levar, pensar, agir. Acho que isso é fundamental. Você sabe Obrigado. uma boa da idade, ô Bessa? É que a gente se sente livre para falar o que a gente pensa. Não é só livre, é a questão da experiência, do respeito e tudo mais. E sabe uma coisa importante? Eu não sou tão novo assim dentro da odontologia, mas ainda assim eu entendo e interpreto que existe... Falhou um pouquinho aqui. Existe a questão de... existe uma questão importante de entendimento, de olhar para trás e ver, olha, aquele cara ali já galgou degraus maiores. Então, vamos ouvi-lo, vamos entender. Acho que isso que é importante dentro da odontologia, é respeitar a história dos colegas que já têm uma determinada história. Pessoal, um grande abraço. Valeu. Fala, Dixon. Só para finalizar, Marcelo, primo, quantos anos de formado? Fala aí. Ixi, eita. 30, peraí. 32, é isso? Não, eu tenho 32, não. Eu? Imagina, eu me formei em 82. Você formou em 82, 83. 3. É. Formei em 3. Então você tem 38 anos, 37 anos. 37. É. 37. 38. 38. 38. Fazem 70 aí. Hein? 75. Somando aí? 75, mais Eu você... mais 34 é 101 anos de odontologia. É história, hein? É isso aí. É história. Vamos escutá-los sempre aí. A gente tem um curso junto de 101 anos de odontologia. Queridos,
Um beijo para vocês. Beijo a Sou todos. fãzaço aí. Contem sempre comigo. Contem sempre com a FGM, tá bom? Tá bom. Eu vou Valeu, pedir gente. só para vocês desconectarem, que eu vou dar o recadinho final pro pessoal que está assistindo. Obrigado, queridos. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, que live maravilhosa, super descontraída. Eu falei que ia ser incrível. Muito obrigado, José Roberto, José Beto, Marcelo, Dixon. Realmente foi incrível a live. E, pessoal, a vocês que toda terça-feira estão aqui, ó, no Bessa Convida, acompanhem as novidades. Semana que vem estaremos aqui de volta com mais professores. Já vou dar um spoiler aqui, que semana que vem vai ser Decurso. Rafael Decurso estará presente aqui com a gente, tá bom? Então acompanhem todas as redes sociais da FGM Odonto. Importante vocês acompanharem, porque tem outros projetos andando em paralelo. Acompanhem, por favor, a FGM Implantes, que tem outros trabalhos acontecendo em paralelo. O ensino continuado dentro da FGM não para, não vai parar nunca. Essa é a filosofia da empresa. Muito ensino, muito debate, muita discussão. Eu acho que a troca de informação ela é super válida. E aqui, no projeto Bessa Convida, ela acontece de uma forma bem reverente, descontraída, trazendo sempre profissionais que têm possibilidade de contribuir com o meu, com o seu, com o nosso crescimento profissional. Além de vocês, o meu muito obrigado. Queria agradecer a diretoria toda da FGM, a equipe de marketing. Estou vendo aí Gisele, estou vendo Marlúcio, estou vendo Fernando, estou vendo Juliana, estou vendo todo mundo. Talvez citar nomes seria injusto. Quando eu falo o nome dessas pessoas, eu estou citando toda a equipe de vendas também, que dissemina aí a possibilidade de informação dos nossos projetos, quando eu falo os nossos da FGM, tá? E a diretoria da FGM, que sempre dá esse suporte e principalmente entende a história da FGM, sempre foi pautada no ensino continuado. Eu sou extremamente repetitivo, porque isso é uma informação extremamente relevante que a gente tem que passar e ratificar sempre no posicionamento da empresa FGM dentro da odontologia. Pessoal, meu muito obrigado, boa semana a todos, muita odontologia, muito amor e, sobretudo, fazemos uma odontologia com muito prazer, com muito amor, com muita dedicação e muito foco. Até semana que vem. Rafael Decurso, Bessa Convida, nos vemos. Boa noite, obrigado a todos.